Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Peço que você abra sua Bíblia, o texto do Evangelho de João, capítulo 9. João 9. Hoje nós falaremos sobre o sexto sinal do Evangelho de João. Só que é um texto longo, irmãos, que se estende até o verso 41. Então, o que nós faremos? Primeiro, nós leremos só os versos 1 a 3, e durante a pregação, a gente vai passar pelo texto. Tá? Então, nós começaremos com a leitura de João 9, de 1 a 3. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Senhor, nós te damos graças e mais uma vez pedimos que o Senhor ilumine nosso coração para compreendermos a beleza e as maravilhas da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Obrigado, Antônio. Melhorou. Irmãos, existe um animal interessante na natureza que eu acho sensacional. É uma ave de rapina que parece muito fofa, mas é bem violenta e perigosa, a coruja. Não sei se você já viu uma coruja paradinha assim de dia, ela fica quietinha esperando para sair à noite para caçar. Existem milhões de espécies de corujas no mundo, com tamanhos diferentes, comportamentos diferentes, mas existe uma coisa em comum na maioria das espécies de corujas, irmãos. São os hábitos noturnos. Quase todas elas descansam durante o dia e caçam à noite. Isso se dá porque elas são muito boas com baixa luminosidade. Elas são adaptadas para isso, feitas para caçar nas sombras. Então, elas enxergam de dia, mas por conta da luz, a visão delas fica ofuscada. Elas são sensíveis à luz e preferem as sombras. Isso faz parte da natureza das corujas, preferir as sombras por causa da cegueira que a luz ocasiona. E com a gente é assim também. Tá? Nós naturalmente nascemos com hábitos espiritualmente noturnos. Nós nos acostumamos com as sombras. A luz nos incomoda, porque a luz revela nossos pecados, ofusca a nossa justiça própria. A luz mostra o que nós temos de pior. E se nós não recebermos de Deus, irmãos, uma nova natureza, nós viveremos e morreremos assim, como corujas, ou como os fariseus dessa passagem que nós lemos, que escolhem perambular pelas trevas em vez de se render à luz do Evangelho, a Jesus, a luz do mundo. Nossa passagem tem como cenário um período entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação. E o que nós vemos na nossa passagem é o desenvolvimento de uma história que nos revela duas doenças, irmãos, não apenas uma, duas. A primeira é uma doença grave, cegueira de nascença, que o homem da passagem tem. Ela é sofrida por aquele homem. Mas há uma segunda doença, e essa é fatal. Cegueira espiritual, e todos nós sofremos disso, todos os homens são contaminados por essa doença. Essa sim é ligada a um pecado, o pecado original, uma cegueira com a qual todos nascemos, impedidos de ver a luz, até que Jesus se revele a nós e clareie a nossa vida com o poder do Evangelho. Nós falaremos hoje sobre isso. A ideia do sermão de hoje é: nós nascemos cegos para a luz do mundo até que Jesus nos faça ver. Nascemos cegos para a luz do mundo até que Jesus nos faça ver. Na primeira cena da história que nós temos diante de nós, nós aprenderemos o seguinte, irmãos. Primeira cena vai dos versos 1 a 12. Enfermidades de nascença revelam a glória de Deus. Como eu disse, nós não leremos o texto todo, mas eu quero que você acompanhe comigo alguns versos que eu vou ler selecionados. Nós lemos do verso 1 a 3. Veja o verso 7 agora. Então, disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Agora vá ao verso 11.
Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Nessa passagem, como eu disse, há um cego de nascença. Desde o primeiro dia da sua vida, esse homem não enxergou. Ele saiu do ventre da sua mãe, chorou e a voz funcionou. Ele ouviu a voz dos seus pais. Mas quando ele abriu os olhos, irmãos, ele não viu. Esse órgão não funcionou como os outros. O tempo passou, seus pais não tiveram aquela alegria eufórica de verem seu filho reconhecendo o rosto deles, fazendo diferença entre os pais e as outras pessoas, reconhecendo a fisionomia deles. Quando ele era jovem, ele não pôde admirar uma moça que ele achasse bonita, porque ele não via, ele passou a vida no escuro, nas sombras, nas trevas. Essa foi a vida dele. Esse é um cenário muito difícil para nós. E era muito difícil para os discípulos também. Os discípulos, irmãos, viram um problema nisso, em que o homem tivesse nascido cego. E o que eles fazem? Eles veem Jesus olhando para esse homem, e olhando para Jesus, olhando para eles se incomodam. E fazem uma pergunta que já carrega em si uma inferência, uma afirmação. A pergunta é: Senhor, quem pecou para que essa coisa tão terrível acontecesse? E a resposta de Jesus, irmãos, é um alívio para todos os cristãos que sofrem, para todos nós. A resposta de Jesus é: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Em breve, Jesus vai curar esse homem. Tá? E há uma complexidade envolvida nisso que realça o poder divino de Jesus. Por quê? Porque nenhum tratamento adiantaria nesse homem, nenhum curandeiro, nenhuma receita, nada. E a essa altura da vida, sendo adulto, ele já devia ter tentado de tudo. E o verso 8 ainda nos mostra, irmãos, que esse homem era mendigo. Ele viveu assim por conta da sua condição, da sua doença de nascença. Mas antes de Jesus efetuar um milagre, há algo central que ele diz nos versos 4 e 5. Ele fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E esse milagre precisa ser visto à luz do capítulo anterior, que diz respeito à festa dos tabernáculos, em que Jesus fala no capítulo 8, verso 12, pela primeira vez: eu sou a luz do mundo. Essa narrativa de cura é um exemplo específico de Jesus como luz do mundo, fazendo alguém que nunca viu enxergar, fazendo essa cura milagrosa. Tem uma combinação interessante de pronomes aqui, irmãos. Jesus fala: façamos as obras daquele que me enviou. Tem uma diferença, né, nas conjugações. Por quê? Porque João usa isso para ratificar Jesus como o único enviado. Ele é aquele que desceu do céu. Ele diz isso: eu vim do Pai. Ninguém jamais viu a Deus senão aquele que foi enviado por ele, Jesus. Mas os discípulos seriam enviados depois para continuar a obra. E é dia enquanto Jesus está no mundo, porque ele faz todas essas coisas, e quem recebe o dano? Ele. Os discípulos estão protegidos, blindados. Quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, os discípulos continuam a obra e a perseguição vem para cima deles. Por isso passou o dia, é hora de vocês viverem o martírio, assim como o Senhor de vocês viveu. Mas o milagre: Jesus cospe na terra, faz lodo, passa essa pasta de lama nos olhos do cego e o manda ir ao tanque de Siloé lavá-los. Por que fazer isso? Por que o milagre é desse jeito? É difícil saber. Algumas coisas que nós sabemos. Era comum acharem que saliva era mágica e tinha propriedades médicas. Então, faziam emplastros e receitas com saliva, mas Jesus não apelaria para isso. O que faz mais sentido aqui? A saliva, como outros fluidos humanos, era impura e deixava impuro. Mas quando fluidos como sangue eram usados por sacerdotes, eles curavam o povo, eles eram bênção no sacrifício. O que Jesus está fazendo aqui, muito provavelmente, é abrogando sua autoridade de sacerdote, que tem poder para transformar algo cerimonialmente impuro em bênção e curar por meio disso. Como acontecia com sangue, Jesus faz isso também com saliva.
O homem é curado quando ele vai ao tanque de Siloé, lava os olhos e vê. Bom, e uma coisa até esperada acontece. Os que o conheciam antes percebem que ele está enxergando e não entendem. Ficam sem saber o que aconteceu. Alguns até dizem, parece ele, mas não é ele. E o homem precisa falar, sou eu só estou enxergando, é a mesma pessoa. E ele não tinha visto Jesus, irmãos. E o único testemunho que ele consegue dar sobre o ocorrido é, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé lavar-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Esse é um milagre. E há um aprendizado valioso aqui para nós, irmãos. Veja, Jesus não isenta o cego ou seus pais do pecado. Eles são pecadores. Eles nasceram com o mesmo mal que todos nós, pecado original. O que Jesus faz é declarar que nós não devemos buscar em um pecado específico a causa da cegueira. E presta atenção nisso, irmãos. Jesus faz isso porque há vezes em que, quando o Senhor envia aflições, Ele tem outro objetivo além de castigar pecado. É claro que todas as doenças existem por causa do pecado original. Sem pecado no mundo não haveria enfermidade. Mas os discípulos erram no julgamento que eles fazem por conta de uma lógica que nós usamos às vezes também. E a lógica é, bênção sempre significa saúde, prosperidade e harmonia. E isso não é verdade. Bem-aventurado, irmãos, nem sempre é sinônimo de bem-sucedido. A Bíblia mostra isso o tempo todo. E esse é o ponto, presta atenção. Deus também é glorificado na nossa dor que nós não entendemos. Isso também acontece. E quem rejeita a dor do seu cristianismo, rejeita parte da glória de Deus também. Há um texto pelo qual eu sou apaixonado. Um texto do pastor John Piper chamado Não Desperdice Seu Câncer. Esse texto foi escrito por ele às vésperas da cirurgia que ele fez de câncer de próstata no ano de 2006. É um texto curto e impactante, em que John Piper lista 10 maneiras pelas quais cristãos podem desperdiçar a doença que eles têm quando eles enfrentam ela de maneira errada. Eu vou citar rapidinho para vocês algumas dessas maneiras, não as 10. Ele diz, você desperdiçará seu câncer caso não creia que isto foi planejado por Deus. Outra, você desperdiçará seu câncer caso creia que ele é uma maldição e não uma bênção. Deus planejou isso para você, você precisa saber aproveitar isso e experimentar de Deus no sofrimento. Ele diz, você desperdiçará seu câncer caso pense que vencê-lo significa sobreviver, quando na verdade significa se aproximar de Cristo. Você desperdiçará seu câncer caso se entristeça como quem não tem esperança. Você desperdiçará seu câncer caso farem utilizá-lo como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. Eu amo esse texto porque ele já me consolou em momentos difíceis da vida. Tá? E ele mostra uma verdade bíblica consoladora. Deus coloca dores em nós para a glória dele e para a gente aprender. Algo que muita gente tem dificuldade de afirmar nesse texto. Deus fez esse homem cego para que décadas depois ele fosse glorificado por meio disso. E Deus também nos fere às vezes, irmãos, nunca para matar, mas para nos tornar mais santos. Alguns anos atrás, na passagem da minha adolescência para a juventude, eu precisei abandonar medicamentos corticoides que eu usava há muitos anos, há mais de 12 anos, ininterruptamente, todas as noites. Quando eu fiz isso e abandonei, eu sofri de uma inflamação nos olhos drástica, meus olhos ficaram cor de sangue durante anos, e eu precisei tratá-los durante muitos anos, e ainda trato. Tá? Foram vários tratamentos, irmãos, retornos aos corticoides, recaídas, e muita coisa até Deus colocar no meu caminho uma médica enviada por Ele, que me trata, que cuidou de mim, que foi uma bênção, que me ensinou tudo que eu precisava fazer, enfim, e foi uma bênção na minha vida. Eu estou bem, tá? Graças a Deus. Eu tenho algumas cicatrizes nas córneas, descolamento de vítreo, muita sensibilidade à luz, acho que é por isso que eu gosto de coruja, eu vivo meio que nas trevas, assim. Mas está tudo absolutamente controlado, tá? Graças a Deus. Mas eu tive muito medo de ficar cego na época. Esse processo foi bem difícil, e eu me lembro de pensar coisas do tipo, bom, eu amo ler, e se eu não puder mais? Eu estou fazendo seminário, e se
eu não puder usar isso, né? E se eu perder a visão, o que eu vou fazer? Mas eu me lembro também, irmãos, de ler algo na minha Bíblia que me consolou a alma, profundamente consola até hoje. E foram as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses 1:24, quando ele diz: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e cumpro o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Isso muda tudo, irmãos. Pensa, no que eu gostaria de gastar a coisa mais importante que eu tenho, senão em favor de Cristo e da obra dele. Eu entendi que se os meus olhos um dia tiverem de escurecer, eu quero que seja diante das letrinhas miúdas da minha Bíblia, com Deus falando comigo. É isso que eu quero que aconteça. E o que você precisa entender é que, em tudo, de alguma maneira, irmãos, nós estamos cumprindo o que resta das aflições de Cristo. Veja, nosso sofrimento como cristãos não é para salvação. Cristo sofreu para salvação. Mas o nosso sofrimento é para a propagação do Evangelho. A nossa dor, quando nós permanecemos com esperança, propaga a semente do Evangelho, testemunha de Cristo, porque o nosso Jesus foi Deus ferido, nós somos feridos também, nós adoramos um Cristo morto na cruz. Definitivamente, irmãos, quando a gente rejeita a dor, a nossa religião não é a religião de Cristo. Uma religião que ignora o sofrimento e finge que ela não existe, não é a religião cristã. Cristo morreu. As nossas dores estão cravadas nas mãos e pés do nosso Senhor e têm significado à luz daquele que morreu por nós. Isso é incrível porque, no fim, as cicatrizes dos meus olhos, as dermatites da sua pele, as otites de repetição do seu bebê, os ossos que nós quebramos, as injeções que nós tomamos, tudo isso encontra sentido em Cristo, em sua cruz, o Deus ferido por nós. Ele também sofreu para a glória de Deus, irmãos. Essa é a nossa fé. Nós temos sentido na cruz. Por isso, não desperdice a sua dor. Não desperdice a chance que Deus te dá de conhecê-lo em aspectos diferentes por meio da dor. Amadureça na fé, irmão. Dê o próximo passo, reconhecendo a dor como providência de Deus também. Uma parte amarga, mas maravilhosa da providência. Deus também nos ensina assim. A segunda cena que nós temos é o CSI Jerusalém, tá? É uma investigação que os fariseus resolvem fazer, assim, enorme. Essa investigação vai dos versos 13 a 34. Mais uma vez, nós leremos só uns versos panorâmicos aí dessa parte. E o que nós aprendemos? Bom, primeiro nós aprendemos o quê? Enfermidades de nascença revelam a glória de Deus. Nessa segunda cena, nós aprendemos que o poder de Jesus revela a maldade dos homens. Veja o verso 13 e 14 comigo. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado um dia que Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Verso 18. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como agora ele está vendo? Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Verso 32. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Vamos lá, nós temos 3 interrogatórios aqui. O primeiro interrogatório é com um homem que foi curado. Nesse primeiro interrogatório, 2 grupos de fariseus discutem entre si para construir uma acusação contundente contra Jesus. Uns apelam para o fato de ele ter feito a cura no sábado e, portanto, ele quebrar a lei, porque ele não podia fazer milagres no sábado, e ele já tinha sido acusado de coisas do tipo: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, então ele está fazendo isso pelo poder do diabo, tá? Esse é um tipo de acusação. Outro grupo já ia por um outro caminho, dizendo que Jesus era pecador e que era impossível um pecador fazer um sinal como aquele. Então,
Jesus tinha se mancomunado com um homem que nunca foi cego e forjado um milagre. Por isso, eles precisam fazer o segundo interrogatório, que é com os pais. Nesse segundo interrogatório, eles chamam os pais e perguntam: é o filho de vocês? Ele nasceu cego? Se ele nasceu cego, como ele está vendo? E os pais, irmãos, têm medo, porque os judeus expulsariam da sinagoga quem dissesse que Jesus era o Cristo. E se eles dissessem: olha, esse Jesus curou meu filho que era cego de nascença, bom, isso equivalia a dizer: esse Jesus é o Cristo. Então eles se afastam desse filho. É esquisito, porque se você tem um filho cego de nascença e ele passa a enxergar, eu acho que é a coisa mais incrível do mundo, você não está nem aí para a opinião dos outros. Mas ele se afasta um pouco. Agora, o que era comum também, irmãos, que se juntassem os judeus e nesse tipo de pecado de proto-heresia, eles procurassem cúmplices disso para expulsar da sinagoga. Veja, se você olhar no começo que nós lemos aí, no verso 13, diz que levaram aquele homem aos fariseus. Então, a própria vizinhança já estava com medo de ser expulsa da sinagoga. Então, não, esse homem está enxergando, vamos levar para não cair para cima de nós, né? O que está acontecendo aí. Então, eles se afastam desse homem. Se eles fossem cúmplices, eles seriam expulsos também. E o que os pais falam no final, ele já tem idade suficiente para responder o interrogatório, porque o testemunho dele já valia. Então, há um terceiro interrogatório, o segundo feito com o ex-cego de nascença. Os fariseus chegam diante de um grande dilema, irmãos. Todos eles têm como acusação contra Jesus, ele usa um termo, esse homem, se referindo de maneira desdenhosa a Jesus, que Jesus é pecador e não podia fazer um milagre. E aí, novamente, eles pedem ao homem curado que conte a parte da história que está faltando. Alguma coisa que permita que eles tenham certeza da pecaminosidade de Jesus. Mas o homem, ao contrário dos fariseus, responde: gente, eu não tenho competência para julgar se Jesus é pecador ou não. Eu nem vi Jesus. Eu estou vendo agora, antes não. Eu não consigo julgar isso. Eu só sei de uma coisa: eu era cego desde o primeiro dia da minha vida. Agora eu estou enxergando e esse homem chamado Jesus me curou. O que mais vocês querem que eu diga? Olha, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar de alguém cego de nascença como eu enxergar. E esse homem fez isso. E aí os fariseus usam aquele argumento de autoridade que a gente costuma usar também, né, irmãos? Você está começando a vida agora e quer me ensinar alguma coisa? Você é cheio de pecado e quer nos ensinar a nós? E expulsam o homem da sinagoga. E aí é o final dos interrogatórios, tá? Note uma coisa, todo esse esforço dos fariseus em descobrir o problema no milagre só reforça o contraste que João está fazendo desde o verso 7, entre luz e trevas, entre aqueles que se opõem a Jesus e aqueles que o seguem. Lá no começo do capítulo 7, as autoridades se opõem frontalmente a Jesus, acusando Jesus de ser um enganador, um iletrado e de se opor ao ensino de Moisés. E agora, no capítulo 9, eles ratificam isso e falam para o homem: você é discípulo desse Jesus, nós não. Nós somos discípulos de Moisés. Qual o cenário? Festa dos tabernáculos. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando que a glória dele é maior do que a de Moisés. Ele está mostrando, irmãos, que se os fariseus crescem de verdade em Moisés, creriam nele, porque ele era o próprio tabernáculo entre Deus e os homens, nas palavras do próprio João, no capítulo 1, verso 14, Jesus é o verbo que tabernaculou entre nós, fez sua tenda entre nós. Mas esses homens mantiveram o coração endurecido, continuaram rejeitando a Jesus, mesmo que um cego de nascença tivesse sido curado. Eles não apenas se renderam, irmãos, mas tentaram convencer aquele homem curado de que ele não se rendesse. Coisa do tipo: será que você não enxergava, não? E você só não está lembrando? É tentar convencer a pessoa que viveu aquilo de que não era verdade, né? Você vai acreditar na gente ou no que os seus olhos viram? O que você prefere? E ainda há pessoas assim hoje, irmãos. Gente que se recusa a crer em Jesus e faz o possível para que outros não creiam também.
Há gente maldosa nesse mundo, inimigos da cruz, cujo mau testemunho sobre Jesus, sobre a igreja, sobre os crentes, sobre os pastores, sobre o que acontece aqui, tudo isso influencia outros para que não vejam a luz do Evangelho. Gente que se acha instruída demais, superior demais, para se render a essa conversinha de crente de que Jesus salva. Quem age assim, irmão, está perdido, está condenado e faz parte do público sobre o qual Jesus anuncia juízo na última cena dessa história, que vai dos versos 35 a 41, em que nós aprendemos que a luz de Jesus dá visão a uns e cega a outros. Vamos caminhar para o final, rapidinho. Versos 35 a 41. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós o vemos, o pecado de vocês permanece. Depois de tantos interrogatórios, expulsão, perseguição, Jesus vai ao encontro do homem a quem ele curou. E ele tem uma oportunidade, o homem, de ver Jesus pela primeira vez, ver o rosto daquele que resolveu o pior problema que ele tinha desde que nasceu. Aqui nós temos uma confissão completa, irmãos, de que Jesus é o Cristo. Jesus pergunta: Você crê no Filho do Homem, termo usado para o Messias, filho de Davi, filho do homem? E o homem responde: Eu creio, Senhor, e adora Jesus. Ele creu e viu pela primeira vez, não apenas o mundo ao redor dele, irmãos, mas a salvação, o Salvador, Jesus. E Jesus diz: Olha, eu vim a este mundo para juízo. Eu acho interessante isso, porque lá no começo do Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17, Jesus fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Contraditório parece, né? E não é. Porque nesse mesmo texto de João 3, nos versos seguintes, 18 e 19, João diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: olha isso, irmãos, é um milagre que Jesus acabou de fazer. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O efeito inevitável da vinda de Jesus é salvação dos que creem e veem a luz, e condenação dos que rejeitam e permanecem cegos. É inevitável. Os fariseus escutam isso, tá? E perguntam: então nós somos os cegos? E Jesus conclui ironicamente: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas agora porque dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Isso aqui é Jesus dizendo: quem dera vocês fossem cegos. Quem dera, porque se vocês assumissem a cegueira de vocês, eu curaria vocês. Isso não é difícil para mim, como eu fiz com esse homem. Mas não, vocês acham que veem, vocês acham que enxergam. E aprendam uma coisa: Jesus não cura quem se acha curado. Jesus não salva quem se acha salvo e não vê sua perdição. Quando você, meu irmão, está envolto em trevas e não assume, acha que está tudo bem e não reconhece sua cegueira espiritual, sua maldade, seu pecado, seus pensamentos maus, palavras más, tudo que você faz, sabe o que Jesus faz? Ele endurece mais ainda o coração, para que você permaneça mais perdido. É como se ele dissesse: a minha luz, em vez de te fazer ver, te cega mais. Como as corujas, que quando ficam expostas muito diante da luz, perdem as habilidades de caça. Esse texto nos lembra um juízo que o Senhor já anunciara lá no texto do profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele estava chamando Isaías. Imagine você ser chamado por Deus para ser profeta, e o Senhor, no verso 11 do capítulo 6, revela o teor da sua mensagem e qual resposta dariam à sua pregação.
O Senhor fala: torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se convertam e ser curados. Mas existe uma esperança grande para nós e para todos vocês que nos ouvem aqui ou na transmissão. Hoje, você é chamado à luz. Não como fariseu, para ficar mais cego, mas como esse homem doente que precisava de cura e recebeu de Jesus. Se você crê em Jesus, dizer como ele, eu creio, Senhor, e adorar Jesus, existe misericórdia para você. Jesus tira a sua cegueira, transforma a sua vida, muda seu coração, te faz amar a luz e não as trevas, muda a sua natureza e implanta em você uma natureza nova, regenerada, um novo homem que ama as coisas de Deus. O sexto sinal do Evangelho de João, irmãos, nos ensina isso. Nós precisamos de uma luz que só Jesus pode dar. Não perca tempo. Corra a Ele, se renda a Cristo hoje. Ele pode abrir seus olhos e te fazer ver. Seja você enfermo ou são, o que você precisa está mais profundo do que o seu exterior, está no seu coração. É só Jesus que toca lá e te faz enxergar a luz do Evangelho da glória de Deus.